te louvamos, porque o Senhor até aqui tem nos dado vida e vida com abundância, tem nos dado paz, alegria, tem nos suprido cada uma de nossas necessidades, porque o Senhor é rico, é o dono do ouro e da prata, e nós somos filhos. Aqui está aqui teu filho amado, está aqui teu filho querido, na tua presença. Eu quero te pedir a tua unção. Eu sei que ele já está ungido, porque ele é teu filho, mas unge ele com o teu poder, que tudo aquilo que ele for falar hoje, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu te abençoo, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. Receba o pastor em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém? Você pode se colocar de pé rapidinho, dizendo para o seu irmão aí: você tem uma missão e uma função. Fala assim: Deus te deu uma missão. Entra na sua função. Então a palavra é essa. Então vou repetir de novo. Deus te deu uma missão. Entra na função. E se você puder memorizar aí, você memoriza o que vai ser ministrado hoje. Vai estar principalmente no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Esse texto ele vai falar de tempos difíceis. Parece que não, mas esses tempos chamados tempos difíceis, que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias jovens profetizariam, velhos teriam um sonho, ou ao inverso. Isso veio acontecer lá em Atos capítulo 2, quando Deus derramou o seu poder. Então nós já estamos nesses dias, ninguém precisa falar isso para você, eu vou te alertar a respeito disso. Se você acordar de manhã, você abrir os seus olhos e você poder ver isso, você vai ver isso acontecendo do seu lado. 2 Timóteo capítulo 3. A tradução aqui em negrito, ela diz assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Umas traduções dizem tempos difíceis, outras traduções dizem tempos trabalhosos, gravem esse nome. Outras traduções dizem tempos de angústias. A verdade é que não está fácil e que não será fácil. Diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Coloque a sua Bíblia, a palavra de Deus, o seu tablet, o seu celular, o seu iPhone, aí na cadeira. Pega a sua mente agora, a sua mente, o seu corpo, apresente ele ao Senhor, dizendo que Jesus Cristo é o seu Senhor. Pega o seu corpo aí agora, receba o poder de Deus, ore agora ao Senhor, peça ao Senhor que fale com você, peça ao Espírito Santo de Deus que essa palavra de hoje entre no teu coração, e que o inimigo não roube ela assim que você botar os pés daqui para fora. Então agora eu quero que você apresente aí a sua casa, a sua família. Eu quero que você apresente os seus familiares aí na cadeira vazia, nessa cadeira, que você colocou a Bíblia agora, que você colocou a palavra do Senhor. Eu quero que você agora entre na sua função. Talvez você esteja na função de mãe, talvez você esteja na função de pai, talvez você esteja na função de avô agora. Então entre, porque a missão já foi te dada, a missão já foi dada ao Senhor, a você pelo Senhor. Então neste momento apresente os seus familiares agora, apresente a sua casa agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Aleluias, nada acontece sem que o Senhor saiba, nada está fora do controle do Senhor. O Senhor não perde o controle de nada, aleluia. Nós estamos aqui
como igreja, a igreja do Senhor vitoriosa, a igreja do Senhor que um dia estará indo com o Senhor aos céus, e um dia também reinaremos em glória com o Senhor, reinaremos aqui nesta terra, em glórias com o Senhor, aleluia. Quando a tua palavra diz que a nova Jerusalém será firmada aqui, será descida do céu para cá, e nós cremos na tua palavra que assim será. Nós estaremos aqui com o Senhor para todo sempre do sempre, Pai. Então, Espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus, fala com o teu povo, desperta-nos, ó Senhor, desperta-nos com azeite novo nesta noite. Desperta-nos, Senhor, que nós não tenhamos somente o azeite, mas que nós também tenhamos a reserva. A reserva é o essencial nesta noite, nesses dias. A reserva do azeite, a reserva do óleo. Que nós venhamos ter esta reserva dentro de nós, além desse azeite também. Glórias ao Senhor Jesus. Deus é muito bom. Podeis assentar dizendo glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família. Eu quero dizer que Deus é poderoso. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há oração que Ele não responda. Deus, Ele responde às nossas orações. E quando é firmada na palavra dEle, porque a vontade dEle Ele é boa, perfeita e agradável. Talvez você tenha orado por muito tempo por alguma coisa, como nós ouvimos, se eu não estiver enganado, aliás, eu ouvi hoje pela manhã. A gente ora por muito tempo a respeito de alguma coisa e nada acontece. Parece que não. Algumas coisas acontecem rápido. Mas uma coisa é certa, irmão. Quando você vive a fé, você sabe que vai acontecer e você não vai morrer sem que aquilo ocorra. Se você tem uma promessa de Deus, vai acontecer. E a coisa mais fácil que existe, imagino eu, para muitos é difícil, mas a coisa mais fácil que tem é você andar no propósito de Deus, quando você está em sintonia com o Senhor. As coisas, elas têm mais facilidade de acontecer. Quando você não está muito em sintonia com o Senhor, as coisas demoram um pouco, mas elas vão arrochando. Você vai caindo e levantando, não vai acontecer. Mas quando você está em sintonia com o Senhor, não, você vai indo e a coisa acontece logo assim. Então, Deus é poderoso e maravilhoso. Esses dias eu ouvia da minha filha, né, um testemunho da cadeira vazia. No caso, creio que a minha esposa e eu também, a gente faz essa oração, não é uma mandinga, não é algo assim, de sobrenatural, mas eu já tenho falado aqui que a oração da cadeira vazia, normalmente por alguma pessoa, Rogério, ela ocorre quando não há mais o diálogo com a pessoa. Graças a Deus que aqui não tem isso, né? Os pais têm o diálogo com os filhos, eles obedecem, os esposos, a mulher, etc. Por falar que em esposo e esposa, na última quinta-feira de sábado, nós teremos um culto de casais aqui. Então quero pedir os casais que já está lá no grupo, né? Mas aí vocês convidem pelo menos 2 casais. Eu poderia convidar muitos casais de lá de fora, mas vamos fazer só para nós aqui. Esqueçam dinheiro, esqueçam valor. E não existe nada mais fácil do que convidar alguém, irmãos, pelo amor de Deus, não existe casais. O culto é de casais, então a gente não vai deixar a desejar. O apóstolo Paulo Casais estará aqui ministrando, né? Se fosse só para 5 casais, como nós assim somos, maravilha, mas você convida alguém, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou dando play na mensagem aqui, tá? Então convide alguém em nome de Jesus. Esses dias aí, teve a nossa vizinha da frente que ela estava, ela deu a nossa vizinha, ela deu um AVC não, um problema cardíaco lá nisso, e ela foi para o hospital de madrugada. Então, o que aconteceu? A minha luz ela acendeu a luz. Vizinho. Não é assim, quando tem alguém ruim, irmão, você não vai ajudar ou não? Não é verdade? Beleza pura. Aí nós a visitamos um tempo desse para trás, minha esposa, conversamos, etc. Aí acendeu a luz, vou convidar eles para de casais. Bom, você tem
que ajudar quem está precisando. Não sei que você fica assim, o que está? Você está morrendo? Eu vou no seu enterro. Não, você vai ajudar, você ajudar, ajuda, irmão. Não fica assim com a mão na boca esperando. Não. Aí ontem eu fui lá e falei assim ao marido, gente do céu, marido é uma bênção. Aí eu falei, não tinha esquecido nada, mas eu tinha lembrado antes. Eu esquecendo de conversar com a nossa esposa, que no último sábado desse mês, quinto sábado, porque marido você tem que explicar direitinho, senão o cara, que sábado? O que é quinto? Que dia? Tem maridos assim, né? Aqui não tem isso não. O cara fala, então eu já expliquei tudo, e eu posso explicar. A hora, assim, e tem mais, eu vou passar de carro aqui, a gente vai sair daqui. Aí eu tenho que fazer todo o teatro para o marido entender. Aí ele falou assim, eu vou conversar com a minha esposa, para ver se a minha esposa vai na ver. Aí beleza, aí terminou, quando foi no outro dia, não sei se foi hoje, eles foram doar uma cesta lá. Aí eu vinha para cá, aí eu encontrei a esposa, eu disse, não sei se sua esposa avisou. Não. Mas na última quinta-feira a gente vai ter um culto de casais, vai ter um pastor que é uma bênção para casais, eu quero a senhora lá. Ela falou, tá! Aí o cara assustou. Eu falei, que marido danado é esse, Senhor? Salva esse homem e conserva ele. Isso não leva não, conserva. E a esposinha falou, não, eu vou. Então a gente tem que falar com quem Deus aparece, né, irmão? Eu falei, então aí tá bom, eu vou. Eu falei assim, olha, então a gente vai sair daqui, eu vou passar aqui, a gente vai de carro, viu? Então, irmãos, é assim que você convida alguém. É assim que você chama, né? Uma Coca-Cola gelada, um chá. Então, é assim que você convida alguém. Então, você está sabendo que alguém, igual a minha filha contou aqui agora, que alguém está passando dificuldade, você fala, não, estou cansado. Eu estou cansado, então eu estou convidando, mas eles estão na cadeira vazia. E ontem eu conversei com ela, né? Beleza. Eu falava assim, pastor que ministra para casais, que é uma bênção. Eu já sabendo que eles precisam de uma palavra para casais, eu já falei, ele é um pastor muito abençoado, Deus usa ele com poder, com restauração familiar, porque esse é o ministério do nosso apóstolo. Então, se você souber de algum casal assim, se eles estiverem bem, pastor, amém, venham para receber mais. E se eles estiverem ruins, melhor ainda, para Deus trabalhar na vida deles, não para eles. Então traga mesmo, irmão, a gente tem que fazer assim, tem que movimentar. Nós temos que sair só da palavra e entrar na ação, né? Aí voltando a falar dessa tal da cadeira vazia aí, a gente tinha ido à casa, nós tínhamos ido à casa da minha filha na semana passada. Aí eu ouvi uma coisa que me deixou muito alegre, assim, eu cheguei entrando e ouvindo, né? Ela falando que o esposo dela, acho que pediu para fazer um culto lá e orando. Olha só que coisa, um que nunca havia pensado nisso. É por isso que eu insisto para vocês, orem, não deixem o inimigo ficar com cococó na cabeça não, e esse meu filho, irmãos, esse meu filho, né, que era filho, agora filho, né, eu na minha missão, a minha função agora é de avô. Você tem função para cada filho na sua missão, a função é diferente, aprenda isso. De repente você está enfrentando luta com um filho na sua missão, é que ele já está na idade de 13 anos, a luta não é mais igual a de 1 a 7 anos, é outra função. Na sua missão você recebe funções. A mesma coisa é quando o jovem ele completa 18 anos, na missão dele, a função dele já muda. E a gente fica ali mexendo com aquela coisa, meu filho vem para a igreja. Muda, é porque a função já mudou, papai e mamãe. A missão ainda é a mesma no ministério de pai, mas a função já mudou. Então você tem que trocar ferramentas também. Eita! Então as ferramentas também mudam. Na pedagogia é mais ou menos assim. Quem aqui mexe com pedagogia sabe. Se você vai cuidar de criança de 3 a tantos anos, é uma coisa, né? Muda-se, porque a mentalidade dela, né? Eu imagino que seja isso. Então, a pedagogia que você se usa para uma criança igual à idade da Débora, não vai ser igual a uma adolescente de 13 anos, é totalmente diferente, muda-se. Então, tudo muda, mas só que a gente não se atualiza. E hoje, nesses últimos dias, é dia de Deus atualizar a função, a sua missão. Aleluia. Na sua missão de vô, agora já tem a missão de vô, que coisa maravilhosa, Está ali
tamanho, ali com Nicolas. Então, hoje a gente já está exercendo essa função, na missão que Deus me deu, na função de vô, que é deixar herança para os filhos dos meus filhos. E nesses dias eu estava orando, eu orava, né, no banheiro, eu oro, em todo lugar, coisa boa. Aí eu orava, eu estava lá, tomando banho, orando e falava: Senhor, o Senhor me deu o privilégio de ver netos, me deu o privilégio de ver os filhos dele, os filhos dos meus netos. Se o Senhor me dê esse privilégio, que coisa, me dê esse privilégio. Então, eu já estava me articulando e já querendo me organizar para isso, para ver, né? Porque agora, nos meus netos, nessa função de ser avô, eu já tenho que deixar herança para eles, um legado, não somente dinheiro, mas eu não quero falar só de dinheiro, mas é um legado. O legado é aquilo que as pessoas vão ver e vão falar. Legado é aquilo que as pessoas veem e falam. Não é verdade? Aquele homem era, né? Aquele homem era, né? A gente, por ser pastor, a gente ouve muitas histórias assim. Alguém uma vez contava história, acontecia em cemitério, né? Que a esposinha foi enterrar o marido, e aí alguém chegava lá para ministrar aquela festa de passagem dele para outro canto, e ali ele falava, né? O pastor falava, eu não conhecia os fatos, né? E aí falava: aqui está um grande homem, assim, um pai maravilhoso, amoroso. E a esposa se olhando para um lado para o outro, desconcertada, né? Diz a história que foi na hora, né? Na minha história, como eu estou contando aqui, eu posso falar que foi depois, né? Ela procurou o pastor depois e falou assim: ó, pastor, mas que homem era esse? Meu marido vai enterrar mesmo? O pastor se enganou: não, tirei ele de dentro agora porque eu não sabia, né? Andava toda roxa, andava triste, chorando, etc. É porque ele não sabia que na missão dele, a função dele sempre muda. O cara quando casa, a mulher quando casa, o homem, irmãos, é nível, você muda de nível. A mesma coisa é a vida cristã. Se você não mudar de nível, não adianta. E a irmã Jamile falou aqui agora, né? Que a gente deveria estar lá e lá e lá. Mas assim, recebam o poder. Jesus Cristo, quando morreu, falou assim: e descerá sobre vós o Espírito Santo, ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejam cheios do poder de Deus. Porque se nós, vou falar a vocês, mas se nós não formos, a gente não consegue nem vir daqui para cá. Entendeu? A gente nem consegue o mínimo disso aqui. Eu sempre fui um fã da igreja fora daqui, a igreja fora dessas quatro paredes aqui. Para mim, aliás, é o sentido da igreja. O nome igreja é tirados para fora, né? A interpretação desse nome seria isso. Não é a igreja, a igreja dentro é que é comunhão, é que você faz os arranjos, que há crescimento. Então busque poder do alto, porque entrando agora na mensagem, nesses dias a gente precisa do poder do alto mais do que nunca. É vital o poder do alto. E acabamos de ler um texto um pouco dele, que Paulo escreve a Timóteo. Vai. Quem era Timóteo? Irmãos, era um amado. Você vai ver que tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta de Paulo para ele. E nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, parece que essa foi a última carta dele, foi a última escrita de Paulo, antes de morrer. Antes de morrer, ele escreve, é literatura, o que Paulo escreve é literatura, né? Se você for lá em Filipenses, alguém já leu Filipenses? Amém. É a carta da alegria escrita na prisão. Filipenses 4:4, né? Alegrar, etc. Então, é a carta do encorajamento de Paulo aos irmãos de Filipos dentro da prisão, dentro de uma situação ruim que ele estava passando. Irmãos, como é bom ter pessoas assim encorajadoras, pessoas que estão passando dificuldade, mas chega para você e fala: você vai vencer. Amém. Agora, porque ele falando, né, sobre vitória, eu falei
que vencedor, não é, Vale? Você não é vencedor, não. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Mas se você não conhecer a palavra, você não anda nisso aqui. Você acorda amanhã no segundo dia da semana, que é segunda-feira, você já acorda já com cara triste, com cara de maracujá de gaveta. Eu não entendo, irmãos, como é que as pessoas acordam, elas devem acordar triste. Eu não entendo como, porque é porque você não tem uma função, mas quando você acorda com um objetivo, aliás, todos nós nascemos com objetivos, todos nós nascemos com uma missão e nós temos uma função. Todo dia para nós é dada uma missão, todo dia. A primeira dela na sua vida é engrandecer o nome de Jesus. Se você acorda sabendo que você é um embaixador do reino, você vai trabalhar como embaixador do reino. Se você acorda como um embaixador do reino de manhã, a mãe, ela vai saber que ela é a mãe embaixadora do reino. Se você acorda também como mãe, ou embaixadora do reino, você já sabe que o que você vai fazer é aquilo que uma embaixatriz vai fazer como embaixatriz do reino de Deus, sacerdócio real. Então é tudo que vai fazer com qualidade, com alegria. Isso. É assim que funciona. É assim que funciona por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo está dentro de nós, irmãos, assim, o que é ruim, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Então Paulo era um encorajador. Então, irmãos, nesses últimos dias, vocês aqui, imagino eu, ninguém aqui está passando tanta luta igual nesse texto aqui que a gente vai tentar correr aqui um pouco em relação aqui ao fundo, ao contexto histórico dessa cartinha no capítulo 3 aqui de Paulo, né? Então Timóteo era um menino novo e ele era pastor em Éfeso. E quando Paulo estava lá em Roma, já estava se começando uma grande perseguição. Irmãos, é perseguição mesmo. Ser cristão era assinatura de pena de morte, lá em Roma. Éfeso fazia parte, Pérgamo, Atenas, Éfeso, faziam parte ali do Império Romano, mas em Roma já havia começado meio que uma perseguição aos cristãos, por intermédio de Nero, se eu não estiver enganado. Nero é aquele homem que dizem que colocou fogo em Roma e colocou culpa nos judeus. Ele era doido, o cara era doido. Olha o nome, alguém já teve algum cachorro com o nome Nero? Alguém já viu um cachorro com o nome Nero? Pois é, pensa no Nero. Nero era ruim. Esse homem era tão ruim que ele fazia assim com nossos irmãos. Ele amarrava as pernas em um cavalo, amarrava as mãos no outro e mandava puxar. Ele fazia assim com os nossos irmãos que não negavam a Cristo. Botava uma estaca, uma lança e pegava aquela lança e cruzava os nossos irmãos até na boca. E às vezes mandava queimar. Às vezes colocava em óleo. Dizem que com raiva, né, de que os cristãos haviam queimado Roma, ele fez uma grande, na estrada de Roma, ele fez cruzes, ele crucificou cristãos de fora a fora e acendia fogo. Então aqueles irmãos iluminavam a noite de Roma. Eu estou rindo, mas é para os nossos irmãos, os meus irmãos. Então só isso você já entende que não dá para negar o evangelho, para não ser aquele crente assim, sabe? Não sei se hoje eu vou, não sei o que, todo tempo. Estou falando igual pastor Lucinho, né? Mas tem irmãos assim, irmãos. Eu falo, aí eu penso assim, esse não vai aguentar, Jesus leva ele antes, porque ele não vai aguentar o que vai vir por aí, não vai aguentar. Que a coisa vai ser brava, irmão, vai ser muito brava. O que eu falei aqui, o que vai acontecer não é nada se compara ao que vem. Parece que a história na história, ela se repete. Então, Paulo falava que haveria tempos difíceis, e esses tempos não tinham chegado lá em Éfeso, ainda não tinha chegado tanto lá, né?
Se lembra que antigamente as notícias, as coisas que se inventavam lá na Europa, isso há 30 anos atrás mais ou menos, ou lá na América do Norte, demoravam meses para chegar aqui, há 30 anos atrás, né? As notícias, né? Meses, anos, talvez até anos, as novidades. Agora não, é rápido, né? Mais ou menos é rápido. De repente vai chegar daqui a 2 anos, mas amanhã você já sabe, olha, já surgiu isso aqui, mas daqui a 2 anos, 1 ano, vai começar a chegar aqui, a gente já sabe no outro dia, mais ou menos, né? Então em Éfeso essa notícia ainda não estava muito assim. E Timóteo já estava preocupado. Timóteo era um presbítero novo. E Paulo escreve essa carta para ele. Falou: o que você está vendo aí não é nada do que vai acontecer nos últimos dias. Nos últimos dias vai haver isso que você vai ler aqui no capítulo 3 em diante. E isso já está patente não no mundo. Porque se você for ver, essas citações que Paulo fala já está dentro da igreja. Infelizmente no corpo físico da igreja, porque o corpo espiritual não. Isso que Paulo cita já está dentro da igreja. Então Timóteo estava amedrontado assim, preocupado, e Paulo escreve essa carta. Então lá em Éfeso, na igreja dele, ele estava reunido, ele estava cercado por trevas. Não só os crentes estavam morrendo pela sua fé, mas todo dia os crentes lá eles eram atacados. Aqueles que haviam sido libertos das trevas, eles estavam lutando para viver na luz, irmão, igual você hoje às vezes. Estamos lutando para viver na luz, para seguir a Cristo. Essa palavra correta seria lutando, assim, né? Mas assim, talvez não seja luta, porque é tão prazeroso servir a Jesus. Para mim é tão prazeroso. Desculpe essa palavra lutando, Senhor. Mas assim, é prazeroso desde que você não se deixe olhar para trás igual a mulher de Ló. Quando você olha para trás e você começa a ver aquela pessoa, aquele familiar, aquele pai, você fala: poxa, fulano é tão bem, a gente veio para cá, descendo agora e via assim, os bares cheios, daquelas pessoas alegres, assim, as pessoas na rua, nada de pecado nisso, maravilhoso. E eu falo: Senhor, como é bom ir para a tua casa. Amém, Jesus, é verdade. Ai, Jesus, é porque na hora do vamos ver para acabar é o Senhor. Amém. Na hora do vamos ver para crer é o Senhor. Por isso é bom estar aqui. É bom vir na quinta-feira. É bom vir no sábado de manhã. Ou você vai ficar aí pelo. Pastor Cirilo, eu ouvi uma pregação dele uma vez. O pastor Cirilo, vocês conhecem, ele falava assim: quando Jesus voltar, ele vai ter tanto amor por aquelas pessoas que não gostam de ir a culto, porque ele vai deixar elas com a roupa. Hoje, Senhor, não pode ficar lavando roupa. É almoço, pode ficar fazendo almoço. Eu vou levar esses aqui que não tem tempo para fazer almoço. Eu vou arrebatar esses aqui, presbítera Tereza. Eu vou levar esses aqui. Porque hoje as pessoas estão muito enroladas com tantas coisas, e são coisas mínimas. Irmãos, não é coisa grande que você vê que as pessoas estão enroladas. São coisas assim que você vê. Gente, ele está deixando isso por Jesus. Gente, ele está deixando isso. E eu falava assim hoje com o Senhor: na hora do vamos ver para crer, é o Senhor que me socorre. Não na hora que eu aperto a campanha, Jesus, ele, amém, meu filho, vou te atender. São pessoas igual a essas da história que a gente está lendo aqui, que não negaram o nome do Senhor. E eu creio que você se enquadra dessas pessoas que não negam o nome do Senhor por qualquer coisa, não deixam Jesus por qualquer coisa. E isso aí não é qualquer coisa mesmo, qualquer coisa. Varrer casa é qualquer coisa, lavar roupa é qualquer coisa. Irmão, tudo é qualquer coisa, tudo é qualquer coisa. Nada é mais importante do que Jesus. Quando você é embaixador do reino, como eu te disse aqui agora, você já acorda sabendo assim: Senhor, hoje que alegria, eu vou para a tua casa. Senhor, hoje é quinta-feira, eu vou para a tua casa. Senhor, sábado de manhã, o Senhor me deu vida, eu vou orar, eu vou lá, Senhor, não quero nem saber de nada, eu vou orar. Aleluia, Senhor, hoje é sábado, eu vou para a tua casa, Senhor,
parece que a vontade que você tem, irmã Glaucia, é não sair da presença de Deus. É muitas vezes, hoje tem culto, eu quero cultuar o Senhor, eu quero agradecer, eu quero. Fala para o seu irmão, eu quero Jesus. Então era nesse contexto aqui que a gente vê a historiazinha de Timóteo. E lá em Éfeso, interessante que lá em Éfeso havia estátuas por todos os lugares, estátuas grandes. E a estátua que existia lá, estátuas que existiam, não eram de mármore, elas eram da cor da pele. E essas estátuas, vocês já viram em livros de histórias, elas eram nudes. Tinha as mulheres, os homens, tinha Platão, tinha não sei quem, mas não sei, tinha aqueles nudes, as estátuas, elas existiam na cidade, apesar de serem idolatradas, elas eram de pessoas despidas, homens e mulheres na cor da pele. Então realmente era orgia tremenda, Na entrada de Éfeso existia uma estrada todinha cercada de lado a lado, com essas estátuas desse modelo assim. Era como, pastor, me explica direito isso aí. Era como se fosse, eu sei que ninguém foi, não sei se vai, não quero nem ir, eu não sei, mas era como se fosse aquele lugar chamado Ibiza. Alguém já ouviu falar desse lugar que fica lá na Itália, eu acho? No Mediterrâneo, se eu não estiver enganado, Ibiza. Ou uma praia de nudismo, que existe no Brasil, existia, não sei, existia até pouco tempo, onde as pessoas andam normalmente, assim como, do jeito que vê o mundo, bebê, aqueles homens velhos, todo mundo andando assim, aquele povo todo assim andando, aquela maior tranquilidade, todo mundo assim, aqueles 10, 60 anos, igual eu, assim, coisa toda, assim, andando como se nada, como índio no País das Maravilhas. Existe isso no Brasil, uma praia, somente para esse tipo de gente. Vocês ainda tem ainda? Várias praias. No Ceará parece que tinha, e por aí vai. Então era como se fosse naquela época, uns era assim, lá a coisa era desse jeito, era desse modelo. À noite você saía lá nos fóruns, que eram os arcos, daí veio a palavra fornicação, eram os arcos, tinham assim, então as pessoas, elas faziam tudo ali atrás, tinham as mulheres, que se entregavam à noite, etc. E a coisa era descarada mesmo, a coisa era bem ruim. Lá em Éfeso tinha isso também. Éfeso de Diana, existia uma deusa chamada Diana lá, Éfeso. Muito bem. Então era nesse contexto aí que Timóteo já estava preocupado. E a igreja de Timóteo, ela era composta de uma comunidade de escravos. Por isso que você vai ver lá em Efésios, Paulo escrevendo, ele fala sobre os escravos, como eles devem proceder, as mulheres, as mães, etc. e tal. Então, esses escravos também eles eram novatos, então os seus senhores tratavam eles mal, no sentido de tudo que você pensar, porque eles eram escravos. Eles não tinham direito de nada, eles só tomavam banho, aliás, e eles tomavam banho ali naqueles lugares públicos, era o local de banho central, e era perto de casas de orgias. Então aqueles escravos iam tomar banho lá, porque eles só podiam tomar banho ali, e estavam cercados de tudo aquilo, vendo tudo aquilo. Então era muito dificultoso para uma pessoa recém-nascida em Cristo Jesus ver aquela situação. Não diferente de hoje. Então Paulo, ele escreve essa carta, olha, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirá um tempo difícil. Olha, Timóteo, se você está achando que a coisa está difícil, eu quero te dizer o que vai acontecer daqui a 2000 anos. Se você, irmão, está achando a coisa difícil, assim, a luta que você enfrenta hoje, eu como pastor, eu vejo nos irmãos, a luta que os irmãos enfrentam hoje é vir com o tempo. Eu não vejo outra luta assim, não vejo. Parece que o inimigo se coloca no meio dele, aí fica ali no meio dele, ele fica naquela, igual esse bonequinho de joguinho, que a coisa trava, ele fica ali assim. Eu não sei se ainda tem isso hoje. Quando eu jogava 1000 anos atrás, o bonequinho travava assim, O rei da Pérsia era um joguinho que tinha, rei da Pérsia, então o bichinho travava. Então ele fica assim, travado
tempo com uma coisa tão simples, adorar o Pai. Eu não vejo luta acontecendo com ninguém hoje, eu não vejo essas lutas acontecendo. Mas Paulo fala para Tiago: olha, se você está achando que a coisa está difícil, vai piorar. Aí ele começa a falar, nós vamos passar agora para os finalmente aqui, qual era a coisa que Paulo estava falando que iria acontecer. Se você está achando isso aí luta, meu filho, preste atenção. Versículo 2. O que diz o versículo 2? Alguém pode ler? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, avares e ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os irmãos. Sem delongar muito, os fazedores dessa clientela aqui, às vezes, são os nossos pais. As fazedoras dessa clientela, elas não serão, porque já tem, né? Ou não tem? Você sabe que não tem, assim, pessoas, né, que só pensam em si mesmo, né? Os filhinhos já nascem assim, pra mim, pai, tá. Já cresce assim, sendo amantes de si mesmo. É um narcisismo total. Nós criamos essas clientelas dentro de casa e empurramos o mundo assim, do jeito que eles não estão nem preparados para isso, mas já existem essas pessoas assim, amantes de si, egoístas, pessoas egoístas. Você consegue comer depois de ver uma cena de uma pessoa comendo lixo na rua? Não. É ruim. É horrível. Graças a Deus, quem respondeu não, que é isso mesmo. Você consegue dormir às vezes, você sabendo de alguém que está em estado terminal, às vezes. Então são essas pessoas assim egoístas, ego próprio, tudo é ego próprio, amantes de si mesmos, egos próprios, avarentos, arrogantes, nem se fala, blasfemadores, e esse desobediente aos pais, meu Deus, como o apóstolo falava esses dias aí, você já não sabe mais quem é pai e quem é o filho, não é lá, não, Jesus, né? Quem são os pais, quem são os filhos, porque você não sabe mais, a coisa mudou, inverteu a ordem das coisas. Então, irmãos, a coisa está difícil de ver. O versículo 3. Já leu? Desabençoados, implacáveis, pessoas implacáveis. Eu costumo chamar essas pessoas aqui implacáveis de 0800, para ela não tem meio termo. Para ela assim, não é aquilo, é aquilo meio implacável nas suas decisões. Que impede até de você exercer o amor, ou até dela própria exercer o amor expandido, o amor 3D, quando eu costumo chamar. Caluniadores. Hoje a gente comentava hoje sobre isso, calúnias, né? Sem domínio de si. Outra palavra forte aqui, irmãos, cruéis. Cruéis, pessoas cruéis, inimigas do bem. Versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados. Bota o versículo 4 aí, por favor. Traidores, obstinados, orgulhosos. O orgulho, né, mata as pessoas mesmo. Verdade, Deus. Pessoas orgulhosas, elas não perdoam. Elas não perdoam, elas não têm perdão, né? Pessoas que não perdoam porque não receberam perdão, elas acham que não tem jeito mesmo, elas não perdoam. Mas amigos, olha isso aqui, se Paulo tivesse vivido hoje, ele falava assim, olha, mais amigo dos TikToks do que de Deus. Mais amigo do TikTok, mais amigo do joguinho. E eu estou vendo ali, não estou fazendo nada. Mais amigo dos deleites, coisas
que ocupam o espaço de Deus, o culto a Deus, você vai ver que as pessoas elas caem aqui, ó, nos deleites do que é amigo de Deus. Então Paulo parece que estava vendo isso aí tudo. E por falar nisso, irmão, desses dias eu estava no sábado à tarde em determinado local e eu cheguei e falava com uma pessoa, eu não estou aqui com um aparelho aqui, mas aí a pessoa, ela estava assim, ficou assim, ela estava rindo. Eu tenho falado da minha esposa certas vezes, eu falo para ela que a gente passa de carro, eu falo, Bela, aquela mulher rindo, ela está rindo sozinha, só tá, não tem ninguém aqui no assento claro, só para ela, aí o sinal fechou, ela olha para baixo e começa a rir. Ela tá rindo. Poxa, as pessoas estão rindo assim do nada, estão rindo, olhando para baixo, rindo assim do celular, ela tá rindo sozinha. Ela entende, eu também entendo o que ela está fazendo, né? Ouviu alguma coisinha, aquela coisa toda. Mas esse rapaz, eu passei perto dele, aí ele estava assim, do jeito que eu falei, muitas pessoas estão assim hoje. Elas não olham mais para cima, Rogério. Elas andam para baixo. Elas estão olhando assim só para baixo agora, né? A mão e assim para baixo. Elas não dão mais atenção a você. Eu tinha comentado uma coisa com ele. Eu falei, gente, eu sou surdo, esse cara não me escutou. Mas aí eu falei, mas ela não escutou também, porque estava tão ali que ele não teve tempo de ver. Essas coisas estão roubando. Estão nos roubando, irmão. Isso está nos roubando, né? Isso aqui não. Mas o aparelho que a gente tem hoje, que deveria ser uma bênção, e é uma bênção, está nos roubando. Esses dias eu vinha do serviço para casa, aí eu vi uma coisa que me chamou a atenção também. As pessoas, Rogério, pedalando, lembrei de você pedalando, né? Aí tinha atrás, tinha um que tinha um tablet aqui assim. Não era entregador. Se você for agir uma coisa, vai ver, ele estava aqui, olhando para baixo, esse cara é doido, no trânsito desse assim, e ele está ali, e as pessoas perdem a noção do perigo. Eu falei, gente, o povo está perdendo a noção do perigo por causa disso, e é mesmo assim, você vê, não vejo, não queira ver. Agora, não é porque você não vê que não existe. Não é porque eu falo não vejo, não é porque você não vê que não existe. Não é porque você fala assim, pastor, eu não vou mexer com o diabo, porque ele nem sabe qual é o nome dele. Eu nem quero saber dele, não é como eu disse que ele não existe, ele está querendo te pegar. Ele está querendo me pegar. A Bíblia diz que ele anda como um leão, bramando como um leão, ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Mesmo que eu não queira saber disso, está aí. O perigo existe. Então, se você abrir lá, você vai ver as pessoas andando e de repente o carro vai te ajudar. Ou outro dirigindo um carro que causou um acidente grande lá na Califórnia um tempo atrás, ele no celular lá e, vixe, foi uma coisa horrível. Ele lá no celular, então isso tira a atenção das pessoas. As pessoas estão assim desafeiçoadas, estão vivendo, estão deixando de viver o mundo real. Irmãos, existe um mundo real. O mundo é real. Assim que você acorda de manhã, o mundo é real. É o que eu falava até o pastor Carlos hoje lá em Taguatinga. O nosso mundo é real, mas quando você acorda de manhã, você sabe que realmente Jesus está com você e você está com Ele, é o seu mundo real. Então, Paulo trazia essas informações para ele. Versículo 5, para o Timóteo, presbítero. Tenha aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Então, olha aí. Qual o conselho dele? Foge também desses. Foge. De quem? É de todo mundo? É do seu familiar? Não, desses aqui. Ele já trouxe uma lista de que você deve fugir. Já tem uma clientela geral aqui. Essa clientela, ela vai do capítulo 2. Essa clientela, ela vai do capítulo 2 até tudo. Ele vai até o versículo 8. Foge dessa clientela. Você tem que fugir. E ora. Mas foge deles. Esses avarentos, implacáveis, caluniadores, traidores, que não obedecem pai e mãe, né? Cada um no seu grau, né? No caso, um jovem aqui, ele não vai, eu creio que ele não vai querer andar aqui com os desobedientes aos pais, ingratos. Tenho certeza que a Jamile não vai querer andar com uma jovenzinha lá que é desobediente ao pai e mãe, a não ser para mudar a atitude dela. E aí sim, se você vai fazer isso, cola.
Se você tem esse poder, essa autoridade, cola nela, mas para mudar, não para ser mudado. Porque senão a gente começa a ficar igual a essas pessoas. Você cola para ser mudado. Agora, se você não quer fazer nada, você quer viver a sua vida em paz, eu quero crescer em Cristo Jesus, eu quero ser vitorioso, então foge dessa clientela e procura outra clientela. Procure os antônimos disso aqui. Procure os antônimos, não sinônimos. Aí você vai procurar os diferentes daqui. Os egoístas, aquela pessoa que não é egoísta, então você vai procurar essa pessoa, né? Então, o apóstolo Paulo alerta para Timóteo como é que será. Timóteo, se você está achando aqui, meu filho, parece que ele tinha mandado uma carta para Paulo anteriormente, né? Nunca se achou essa carta de Timóteo para ele, às vezes, mas foi uma reclamação dele. Aí ele escreve essa carta. Se você está achando que a coisa está assim, e tem mais. Quando Paulo acabou de escrever essa carta, parece que uma semana depois, ou 2 semanas depois, ele foi morto lá em Roma. Foi a última cartinha dele. E aí foi quando ele falou também aquela séria palavra, né? Onde é que está escrito aí? Alguém volta aqui no quadro, né? Terminei a carreira, guardei a fé. Terminei a carreira e guardei a fé. Não é isso? Antes dele falecer, antes dele ser morto lá em Roma, ele ainda sai com essa pérola. E nós temos que terminar a carreira e guardar a fé. E esperar o prêmio. Pastor, mas finalizando. Mas então, já que trouxe essas questões dos últimos tempos, dos últimos dias, o que eu tenho que fazer? A palavra diz que aos vencedores, capítulo 22 de Apocalipse, abra a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. A palavra de Deus diz, irmãos, que é só vencedor. Infelizmente, não tem outra coisa. Eu queria, se eu pudesse, te dar o diploma de vencedor. Aí Paulo, ele sai para ele mesmo. Aí a última carta dele, a última palavra dele, tudo. Aí já sabia o que ia acontecer com ele, porque já tinha tido o veredito, né? Já tinha saído a sentença dele. Ele já sabia da sentença, e de forma nenhuma parece que ele pensava que sairia vivo dessa última prisão dele, porque ele já tinha sido preso algumas vezes, e essa é a última prisão dele. Agora ele não foi preso, porque terminei com a minha namorada, eu fui demitido do emprego, eu fui preso, não sei o quê, porque meu filho está assim, eu estou triste, não, é por causa do Evangelho, né? Existia, claro, uma causa maior, por conta do imperador que condenou ele por ser subversivo, talvez, mas a causa maior foi o cometimento, né, que se achava que ele tinha feito lá em Roma, a incitar os cristãos a colocar fogo em Roma. Mas interessante que o fogo que ele colocou em Roma foi o fogo do Espírito Santo. O fogo do Evangelho, né? Aí ele escreveu assim: combati o bom combate. Que combate você está combatendo? Que combate eu estou combatendo? Está valendo a pena os meus combates lá? Ele falou: combati o bom combate. Acabei a carreira. Cada vez que você vai ficando mais à frente na idade, você vai falando isso aqui, ó. Estou combatendo o combate, estou quase acabando a carreira. A minha missão está acabando. Na minha função, na missão dele, a função já vinha acabando aqui, ó. Guardei a fé. As pessoas lá não estão guardando a fé. Fé, ela é usada em qualquer dificuldade. Fé. Estou desanimado. Fé. É verdade, Deus. Não estou conseguindo. Fé. Estou dando conta. Fé. Tudo é fé, joga fé, irmão. Eu não sei, a pessoa nem sabe. Eu não sei se eu vou ficar doente amanhã. Também não sei, mas usa fé. Não sei se eu usa fé, irmão. Guarda ela, é coisa preciosa que você vai usar na hora que o leão se levantar. Na hora que a dificuldade vir, que você usa fé. É sobrenatural. O que diz mais lá na frente?
Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vida. Jesus Cristo está voltando, irmãos. E aqui, eu vou ler rapidamente Apocalipse 21 também. Diz assim, rapidamente: vi novo céu e nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra passaram, lá já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, que vai vir para cá. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Versículo 7. Como você viveu em tempos de crise? Como você ter vitória, conduzir a sua família em tempos difíceis? Como você conduzir a sua casa em tempos difíceis? Versículo 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui no versículo 7, a palavra de Deus é para mim e você vencedor. Agora, vencedor não é quem não tem luta, finalizando. Vencedor, irmão, não é quem não passa por ocupação, não, por luta, não. Tire isso da cabeça. Se alguém falou para você que você aceita o Senhor Jesus Cristo e acabou tudo de dificuldade, você agora vai viver no país das maravilhas, tudo é suave, o preto é branco, aquela, né? Agora você chegou assim, tudo está maravilhoso, é mocinho, benzinho. Então, às vezes não é assim. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que ele diz mais? Nada. Mas dá-se a entender que você também vencerá. Aí Paulo, mais audacioso, ele diz para você e para mim que você e eu, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Em Cristo Jesus. Então, irmãos, se coloque de pé, em nome de Jesus Cristo. Beleza, mas então se coloque de pé. Tempos são difíceis, crises são difíceis, mas eu quero dizer a você que Deus tem um plano em tudo isso. Pessoas em tempos de crises, como nós tivemos há quase 2 anos atrás, pessoas saíram delas vitoriosas. Amém. E aqui já é estações. Talvez você esteja passando por uma estação difícil. Eu sei que você não vai passar por essa estação todo dia, toda vez. Se tiver, tem alguma coisa errada, mas existem estações na nossa vida em que parece que a primavera não chega, só tem inverno. A primavera com aquelas flores bonitas, passarinhos beijando flores da sua janela, parece que não está acontecendo essa primavera. Mas Deus, Ele quer mudar essa estação mesmo em tempo de crises. Em tempos de crises, abundância, porque o Rei está com você, o Rei Jesus. Você é a noiva de Cristo. Aleluia. Você é a noiva de Cristo. Então receba essa palavra no seu coração. Deus, obrigado. Não com medo, mas para saber que Jesus Cristo está voltando e você não é desta terra. Amém. O seu lugar não é aqui, apesar de você estar aqui. Obrigado, Jesus. Viva aqui, mas o seu lugar não é aqui, é lá na glória. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai querido, queremos agradecer ao Senhor por este momento, Pai.
Queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor porque é uma promessa para o vencedor. Há uma promessa para nós que somos vencedores. Estamos olhando tudo o que está acontecendo. Estamos visualizando tudo, mas nós sabemos que nós estamos combatendo o bom combate. E a nossa fé está ativa. A nossa fé no Senhor está funcionando. A nossa fé no Senhor está operante, atuante. E nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós agora queremos entregar, apresentar ao Senhor a nossa autoridade, a nossa missão e a nossa função diante do Senhor. E cada um aqui agora, Senhor, saiba da sua missão, em que nível da função eles estão agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, aos pais, aos filhos, aos avós, às mães, às esposas. Pai, aumenta cada vez mais a nossa fé para exercer a nossa função. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê uma ótima semana, uma boa semana, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Que o teu amor seja derramado no nosso coração e transborde para fora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E, Senhor, que amanhã é o segundo dia da semana, desse mês que já está caminhando para o fim, sabendo que o Senhor está conosco, Pai. Nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas e famílias. Continua com as tuas mãos estendidas sobre cada um. Oh Deus, dá ordem ao nosso respeito. Dá ordem a respeito da nossa casa, da nossa família. Que nós não venhamos parar os nossos projetos de oração, mas que nós venhamos orar sem cessar. E que este mês seja mês de contas pagas e dinheiro sobrando. Dinheiro sobrando, Senhor. Em nome de Jesus, que todos possam ver que é o Senhor que está trabalhando pelo teu povo. Que o Senhor está operando na vida deles. E que o Senhor nos leve debaixo da tua graça, do teu amor. Nos leve debaixo do teu amor e da tua graça, Senhor, para o nosso lar. Nós vamos chegar lá como embaixadores do reino. Deus, nós chegaremos na nossa casa, provedores da nossa casa, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que o amor de Deus, a paz dos dons e a bênção do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todos sempre e todos digam amém. Abraça o meu irmão aí, diga que ele é um vencedor, mais do que vencedor, em Cristo Jesus. E até quinta-feira.